Olá, vamos agora ver algumas das estruturas que eu citei na aula anterior. Primeiramente, vamos começar com a nossa querida pilha. Como uma pilha poderia ser representada? Vamos colocá-la na horizontal, primeiramente, porque isso vai facilitar muito que possamos ir para as próximas estruturas. Pense que isso aqui é um array. Um array ele é uma sequência de dados que pode guardar uma quantidade de informação que é finita. Mais à frente, falaremos como resolver o problema do fim do array. Se guardamos a informação aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Basta então que a gente volte e adicione mais um e volte. Percebe que já temos um stack? Mas para que isso se torne concreto, nós podemos utilizar uma variável. E essa variável vai dizer a quantidade de elementos que existe dentro desse array. Se a quantidade de elementos for zero, então é como se essa seta ela estivesse do lado de fora. A partir do momento que trocamos essa quantidade para 1, é como se tivéssemos movido essa seta para a primeira posição. Estamos dizendo que essa é a última posição da stack. Depois, podemos adicionar mais um. E estamos movendo para a segunda posição. E se removermos um elemento, basta voltarmos essa setinha, ou seja, decrementar esse contador. Simular um stack é muito simples. E por ser tão performática e não exigir tanto, ela costuma ser muito implementada dentro de linguagens de programação para ganho de performance. É daí que vem a expressão Stack Overflow, porque stack significa pilha em inglês. E se quisermos uma fila? Como exatamente poderíamos fazer uma fila? Para fazer uma fila, basta pensarmos que temos não apenas o fim. Temos também um começo, uma nova seta aqui em cima. O que significa que temos um contador que representa essa nova seta. Esse contador sempre vai se mover quando necessário para fazer as operações. Isso significa, por exemplo, que estando aqui, ele está dizendo que o primeiro elemento é esse. Se ele passar para aqui, significa que esse elemento de cá foi completamente removido. E se as duas setas se encontrarem? O que significa? Significa que temos apenas um único elemento que está já no fim. Nesse caso, passamos a guardar as posições do array. E com essas duas setas indo para um lado e para o outro, conseguimos manejar todos os elementos. Uma coisa muito interessante sobre essa abordagem é que nós podemos adicionar elementos até aqui, e como aqui tem uma posição vazia, nós podemos continuar a escrita e escrever aqui. Ou seja, podemos pegar essa seta e voltar para cá. Lembrando que essa é a de início. Portanto, significa que ela vai fazer todo esse percurso até chegar pela esquerda até a seta de fim. Ou a gente pode ter o contrário, não em uma fila. Mas se a gente olhar para um deck, exatamente essa mesma abordagem pode funcionar também. Do mesmo jeito que eu tenho liberdade para mover essa seta, concorda que eu teria liberdade para decrementar e incrementar ali de forma que eu mova essa livremente? Significa que essa implementação ela não representa apenas uma fila, mas ela consegue representar também um deck. Porque para que eu consiga inserir ou remover elementos, basta eu mover essa seta de lugar. E eu estarei adicionando ou removendo elementos da minha estrutura.
E com isso, chegamos à perspectiva da última estrutura. Como simular uma fila? E com isso, chegamos à perspectiva da nossa última estrutura. Como simular uma lista? Uma inserção no meio, por exemplo. Vamos primeiramente criar um elemento. O livro traz uma estrutura interessante a esse respeito, que funciona de uma maneira parecida com essa. Primeiramente, nós temos duas stacks, parecido com o que temos aqui. Mas pensemos que a nossa stack esteja separada dessa forma. E tenhamos então a possibilidade de mover um elemento de cá para essa pilha ou voltar para essa pilha. Com isso podemos mover para essa pilha e inserir o nosso elemento novo no final dessa de cá. Podemos retirá-lo de cá, mover esse elemento para cá, por exemplo, voltar. E se eu quiser inserir aqui no e-mail, eu posso fazer o mesmo para o outro lado. É claro que a performance disso aqui não é perfeita, não é a melhor performance do mundo. Mas ainda assim é uma estrutura de dados muito interessante, que utiliza duas pilhas inversas para poder realizar operações no meio dessa estrutura, que continuará sendo um array. Nesse caso, dois arrays, já que são duas pilhas separadas. Então é isso. Até a próxima aula e segue a leitura caso vocês queiram se aprofundar mais.